Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Eu já tô com o meu café pra gente finalmente falar da 23ª etapa da Fórmula 1 de 2025, o GP do Catar. Gente, que café bom, fazia tempo que eu não fazia um cafezinho tão bom. O circuito de Lusail, assim como o de Yas Marina, que é o do GP de Abu Dhabi da próxima etapa, pra mim, são os meus favoritos no quesito estético. Essas duas pistas, pra mim, são um charme completo. No Catar, além da pista bonita, a corrida é noturna. A pista tem 5,4 km, 16 curvas e 4,2 metros de elevação. Para esse final de semana, a Pirelli trouxe a gama C1, C2 e C3, que no caso é a gama mais dura de pneus. Só que o verdadeiro drama aqui vai ser aquela limitação de 25 voltas por pneu. Porque o que acontece? Às vezes a Pirelli e a FIA colocam em conjunto aquelas regras de a corrida precisa ter 2 pitstops e tudo mais, mas essa questão para estratégia ainda vai, porque eles podem colocar um duro, se for, por exemplo, um C1, e vai que é uma beleza, né? Agora, com essa limitação por conta dos pneus de 25 voltas, vamos considerar que a gente tem, nesse final de semana, corrida sprint e corrida normal. Ou seja, da corrida normal vão ser 57 voltas, mais as 19 da sprint. Então, assim, vai ter que ser um gerenciamento de pneus, contando, além disso, com a quali, com os treinos e tudo mais, absurdo. E eu admito que eu tenho gostado muito dessas estratégias da Pirelli de, por exemplo, pular pneus, pegar um jogo ali, não que seja seguido, como por exemplo esse C1, C2, C3, mas já teve vezes em dela fazer C3, C4 e C6, por exemplo. Então eu acho que dá de fato aquela diferença que o piloto precisa no pneu. Mas enfim, o Qatar é um circuito em que ele chama safety car. Nos últimos 4 anos, basicamente a gente teve pelo menos uma chamada de safety car em cada uma. No tele único do final de semana, o Caos ele fez assim, ó. Oi! O Lando tava com algum problema no assoalho, ele saiu faiscando a pista inteira e ele tava com um ânimo meio borocochô. O Max tava reclamando que a direção do carro tava meio estranha, então, no caso, o jeito de dirigir. E eu tenho certeza que os engenheiros eles estão sonhando com o Bottas, porque não pode. É a segunda vez na temporada em que eles simplesmente dizem para algum piloto que o Bottas está atrás deles. A primeira vez foi pro Hadjar e agora a segunda foi pro coitado do Tsunoda, que não tem nada a ver com a história do Bottas. A Ferrari estava sofrendo bastante, principalmente o carro do Hamilton, e a Williams estava aparecendo bem forte. Então assim, levantar a mão pro céu e agradecer. Na qualidade sprint, seguiu mais ou menos nessa vibe. O Hamilton fora no Q1, o que eu admito que já comecei a me acostumar. No Q2, o Leclerc brigou bastante com a estabilidade do carro, mas ele conseguiu ainda entrar no top 10. E no Q3 veio a surpresa, que foi o Tsunoda pela primeira vez largando numa posição melhor que a do Max. Piastri pegou a pole, Russell ficou em segundo, Norris em terceiro, Tsunoda em quarto, Alonso em quinto e só em sexto que veio o Verstappen. Sobre a sprint eu não tenho muitos comentários, mas assim, na largada o Piastri foi perfeito e o Max também foi muito bem, inclusive ele já começou subindo 2 posições e o Yuki ajudou bastante naquele bolo ali de cima. Lá na volta 14, o japonês estava ali brincando demais com os limites de pista e tomou uma punição de 5 segundos. Na volta 19, que foi quando a gente teve a bandeirada, basicamente quem ganhou foi o Piastri, em segundo o Russell e em terceiro o Norris. Então, basicamente ali a ordem que largou. E no pós-corrida, os comissários ainda deram uma penalização de 5 segundos pro Antonelli. Eu acho que vai chegando o final da temporada, as fofocas já meio que deram uma assentada e vão ficando mais tranquilas, sabe? Apesar de que nem tanto assim, porque se a gente for considerar, a Aston Martin anunciou que a partir de 2026 o chefe de equipe não é ninguém mais, ninguém menos do que Adrian Newey. Eu senti muito aquela vibe de tipo assim, além de chefe de equipe, no caso, ele vai continuar com o papel técnico de engenheiro dele a respeito da construção do carro para 2026. Eu senti muito a vibe de quer fazer,
do teu jeito, então faz tudo também. A Red Bull geralmente anuncia a dupla de pilotos oficial pro ano seguinte depois do GP de Abu Dhabi, mas esse ano eles querem acelerar. Então, assim que acabar essa corrida, teoricamente, já saberemos quem assumirá o segundo assento da Red Bull. E para finalizar, na McLaren o clima deu uma esquentadinha quando perguntaram pro Piastri a respeito do campeonato, do Lando estar na frente, se ele vai ajudar o companheiro de equipe nessas últimas 2 etapas e tudo mais, e ele simplesmente respondeu: não, eu tô na luta ainda, então enquanto eu tiver chances matemáticas, eu também vou estar lutando pra ser campeão, gente. E assim, dentro do meu coração, eu tava só repetindo: amado, se não der pra ganhar, joga o carro do Lando no muro, não tem problema nenhum, eu passo o pano. Pra gente voltar pro que importa agora e largar de ser tudo filho da mãe Joana que quer saber de novidade, na quali, já no Q1, novamente, quem fica fora? Hamilton. Mas quem fica dentro? Bortoleto. E no Q2, quem fica na risca, de novo, é o Leclerc. Eu juro, a coisa que eu mais quero me despedir em 2025 e entrar em 2026 com o pé direito é do SF25. Cara, que carrinho de cortar grama endiabrado é aquele carro. Na moral. No Q3, o Leclerc gira simplesmente 3 vezes e volta pra pista como se nada tivesse acontecido. Mas, graças a Deus, o Piastri lembra como dirige e aí ele pega a pole. Em seguida dele, a gente tem o Verstappen em segundo, o Norris em terceiro, e quem vai largar numa baita posição também é o Sainz, vai largar em sétimo. Falando na corrida, eu juro, eu acho que essa vai ser a corrida que mais teve comentário meu simplesmente surtando por conta do Sainz. Mas vamos lá, vamos começar do início. Na largada, o Piastri começou muito bem e segurou a ponta. O Verstappen, que largou com pneu macio, assim que começa ali, ele já pega e ultrapassa o Norris. Mas logo em seguida também já tem uma bandeira amarela por conta de um incidente que aconteceu ali entre o Bortoleto e o Stroll, pra variar. E também o Antonelli é penalizado em 5 segundos por largada falsa. Na volta 6, o Gasly toma uma bandeira branca e preta por conta de uma atitude desportiva. E pra quem não é desse mundinho de Fórmula 1, tentando fazer aí uma associação, é como se fosse um cartão amarelo para algum jogador de futebol. Na volta 7, entra o nosso queridíssimo safety car. Então agora a gente tem 5 anos, pelo menos 5 safety cars. O Hulk acaba batendo no Gasly enquanto ele tenta ultrapassar e aí ele abandona. E é nesse momento que a gente tem uma baita de uma polêmica, porque a gente já tava na janela daquela questão de pneus das 25 voltas da Pirelli. Todo o grid para, menos as McLarens. Na volta 9, o Ocon leva 5 segundos também por largada falsa. Na volta 10, o safety car sai e o Max parece que ele começa a sentir o gostinho do penta, entendeu? Acho que ele tava nessa vibe nessa corrida. Na volta 13, eu já comecei a surtar no grupo do WhatsApp com os meus amigos, porque assim, o Sainz estava em quarto. Gente, o que eu manifestei um pódio para este homem não tá escrito. Na volta 26, finalmente as McLaren são obrigadas a parar. E quem fica em segundo? O Sainz. Graças a Deus. Na volta 27, o Stroll toma uma penalização também de 5 segundos por estar rápido demais no pit lane. Corridinha com penalização, né? Nunca vi tanto. E o Piastri recebe um rádio simplesmente de acelera tudo que tu pode. Na volta 32, a gente tem uma nova rodada de pits. Vamos lembrar, todo mundo parou no safety car. Então, as McLaren não abriram uma distância tão considerável que não pudesse ser tirada na pista com pneu novo. Agora, quando as McLaren foram pro box, elas levaram 20 segundos para mais. E aí sim, o Max estava com uma distância absurda, gente. Então assim, ele parou e voltou na mesma posição. Nessa mesma volta, o Russell quase bateu no radiar. Na volta 37, eu acho que eu vi um dos pits mais tristes, assim, e mais confusos de toda a temporada, que foi o do Behrman. Ele trocou os pneus e tudo mais, só que o carro simplesmente ficou em cima do macaco.
e aí eles tiveram problemas para tirar, e aí, né, foi um pit bem complicado, foi um pit perigoso e tudo mais. Ele ainda tomou a penalização stop and go por conta disso, e o que ele bateu naquele volante não é brincadeira, porque assim, querendo ou não, estragou toda a corrida dele. Na volta 43, a McLaren decidiu antecipar o pit stop do Piastri e fizeram um pit em 1.8 segundos. Finalmente acertaram com o meu menino. E ele volta em terceiro. Enquanto isso, eu tava rezando, mas rezando muito, para que quando o Norris fosse, o Sainz tomasse o lugar dele. Na volta 51, o Sainz lança um rádio em que eu fico: meu pai amado, vou rezar um pouquinho mais. Traz o terço, pelo amor de Deus. Porque ele disse que estava sentindo que tinha algo quebrado no carro. Mas, graças a Deus, a gente tem o Santo Antonelli, que defendeu ele bem aí por algumas voltas. Na volta 56, o Radiar fura o pneu, e na 57, o Antonelli comete um erro ali. Não lembro se ele subiu muito na zebra, mas deu uma rabiada ali, perdeu velocidade, o Norris passou ele e ficou em P4. Mas o Sainz segurou a posição até o final. Então, no fim, o Verstappen ganhou, o Piastri ficou em segundo lugar, o Sainz em terceiro e o Norris em quarto. Eu juro pra vocês, eu acho que esse foi o resumo em que eu mais coloquei emoção pra fazer esses comentários, porque assim, querendo ou não, o resumo eu não tô gravando mais durante a corrida, porque antigamente eu fazia um vlog enquanto eu assistia a corrida, era muito mais genuíno. Mas assim, botou o Sainz no meio, botou o Sainz num pódio, eu tô surtando. E é sobre isso, e tá tudo bem. Depois da corrida, o rádio da McLaren veio daquele jeitinho, né? Especial. Pro Piastri, ele diz: não, correu muito bem, um pace muito bom e tal. E o Piastri: sem comentários pra vocês, eu tô sem palavras. E assim, eu não queria dizer nada não ao Ferrari, mas o meu homem, vamos considerar que eu conto sprint também, tá? Já tem 3 pódios, 3 terceiro lugar. E o Hamilton, nada, né? Difícil. A corrida acabou, tudo passou, as entrevistas, aquela ladainha toda, e eu só conseguia pensar: cadê a dupla da Red Bull? O Liam Lawson e o Arvid Lindblad foram confirmados para Racing Bulls em 2026. O Yuki Tsunoda ficou para a reserva da Red Bull e, como eu disse, o Radiar, mesmo tendo pesadelos, conseguiu a vaga do segundo assento junto com o Max na Red Bull para 2026. É a primeira vez que eu vejo alguém subir para baixo, ou no caso, cair para cima. Também funciona. Complicadíssimo. E falando no campeonato de pilotos, o Norris ainda lidera com 406 pontos. O Verstappen sobe para segundo lugar com 396 e o Piastri em terceiro com 392. São exatos 14 pontos entre o primeiro e o terceiro lugar. Isso é tudo que eu pedi para Deus. O que eu comemorei internamente, essa falta de estratégia da McLaren nos pits, não tá escrito, tá? Mas assim, se eles chamassem primeiro o Norris pro pit e depois o Piastri, eu já tava falando no grupo do WhatsApp dos meus amigos que eu tava torcendo pro Piastri dar um DNF porque ele jogou o Norris no muro, porque aí já é sacanagem demais, entendeu? Enfim, o que vocês acharam dessa corrida? Eu admito que essa foi uma das minhas favoritas do ano. Na primeira parte do ano, ali no primeiro semestre, tem muita coisa pra acontecer ainda, então não tem aquela emoção, sabe? Agora, quando a gente entra nessa segunda parte, principalmente nas últimas corridas, ou quando a gente vai vendo o campeonato ficando apertado desse jeito, dá muita vontade de assistir. Enfim, eu espero vocês aqui nos comentários, adoro começar por lá, e também no Instagram. De vez em quando, o pessoal que comenta aqui vai lá, e aí durante a corrida a gente tá super trocando mensagem e vocês veem minhas reações extremamente na hora. Mas enfim, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.